Duas razões básicas motivaram o nosso pedido de vistas ao relatório da deputada Grace Elias, que trata sobre o Código de Mineração. O primeiro diz respeito ao seu conteúdo, ao mérito da matéria, e o segundo diz respeito ao que se pretende fazer, qual a tramitação deste relatório. Vamos ao primeiro. O relatório manifestou preocupações num conjunto de setores. Em se tratando do mérito, as manifestações de preocupação vieram em torno, primeiro, de termos um relatório que privilegia e coloca a mineração acima de tudo, acima de outras atividades, mas também, inclusive, acima do interesse público e social dos municípios, dos estados e do próprio país. A segunda questão que o relatório inicial apresentado traz como problema foi tirar o protagonismo dos municípios e dos estados no que diz respeito, por exemplo, à anuência, fiscalização das atividades. Isso é complicado. Mas também um terceiro componente que nos preocupa muito é a flexibilização do licenciamento ambiental. Isso é muito preocupante. Inclusive, tem avaliações de que até barragens de rejeito da mineração seriam dispensadas de fiscalização. Isso não tem passagem. E o segundo componente é a história de o que se fazer com esse relatório, né? Uma coisa é nós termos um grupo de trabalho que produz um subsídio, que na minha opinião vai virar um projeto de lei para alterar o Código de Mineração, e esse relatório, essa minuta de projeto de lei tenha então uma tramitação com a participação do conjunto das forças que compõem o Parlamento brasileiro. Isso se indicaria então uma comissão especial para cuidar desse projeto. Outro caminho é o caminho de, a partir dessa proposição, já ir direto ao plenário em regime de urgência. Também acho uma coisa muito complicada. Nós somos favoráveis ao primeiro caminho. E é nesse sentido, então, que nós estamos numa mobilização para que esse relatório não seja aprovado do jeito que ele está. Não tem consenso o relatório. E ele é muito limitado, porque numa comissão você apresenta emendas, você vota emendas, você discute de forma mais democrática. Num relatório, num grupo de trabalho, a relatora incorpora ou não incorpora as emendas apresentadas. Então, isso também tem dificultado um pouco na negociação, mas nós estamos atuando de forma muito organizada, de forma muito ativa, entende? Com a apresentação de emendas, proposições, para que, digamos assim, a gente não abotoou o primeiro botão errado da camisa que vai discutir o Código de Mineração do nosso país. E nós não podemos legislar pensando apenas no segmento que vai ter lucro, que vai ganhar dinheiro com a mineração. Nós temos que legislar pensando uma atividade que ela é muito importante. A natureza nos deu muita riqueza mineral no nosso país e nós precisamos fazer com que essa riqueza mineral seja explorada, mas também que a sua exploração não seja um desastre ambiental e não seja um desastre social. Não podemos pensar só do ponto de vista de quem faz a exploração mineral e facilitar a vida de quem faz a exploração mineral e a gente ignore o conjunto dos atores que estão no entorno da mineração. Bom, hoje a deputada Grace ela apresentou uma segunda versão do relatório, incorporando algumas coisas que outros colegas e nós propusemos, mas tem muita coisa que não foi incorporada ainda. Então,
foi meio que consenso entre os pares de que não tinha ambiente para votar ou aprovar aquele relatório. O relatório não é consenso, né? Então, esse pedido de vistas nos dá um tempo para voltarmos a conversar, analisar essa segunda versão do relatório, ver o que melhorou, ver quais são os principais problemas, para que a gente possa, até na próxima semana, abrir novas rodadas de conversações e proposições ainda para melhorar o relatório. E também discutir qual vai ser o processo de tramitação desse relatório. Se ele vira mesmo uma minuta de projeto de lei e se ele vai ser apresentado ao presidente da casa, e a gente já indica, eu sou defensor disso, que se crie uma comissão especial para evitar que ele venha direto para o Congresso, aliás, para votação em plenário, sem ter oportunidade de aprofundar com o conjunto das forças de forma mais democrática. Bom, paralelo a esse debate do Código de Mineração, nós estamos defendendo que se crie uma comissão especial para apreciar e aprovar de forma célere aqui neste parlamento o projeto de lei que trata sobre dois assuntos importantes da mineração. A guia para o controle do transporte de ouro, que hoje não se tem controle praticamente de nada, e também o processo de erradicação do uso de mercúrio. O uso de mercúrio hoje tem sido um problema para a saúde humana, com impactos nas populações que moram nesses rios, mas também com impacto de quem consome o peixe, mesmo morando distante da onde está se usando o mercúrio para a extração mineral. Esse projeto, eu estou na relatoria dele, mas ele é de autoria do deputado Camilo Capiberibe, e o relatório está pronto. E nós vamos pedir ao presidente da casa que crie uma comissão especial para que ele tenha celeridade aqui. E a gente dê uma resposta para a opinião pública diante do que a gente viu lá no Rio Madeira, dragas, balsas, diante do que nós vimos nas áreas indígenas, com crianças sendo tragadas, e o que está ocorrendo junto às populações Munduruku e Yanomami, entende? Com desastres na saúde agravado pelo uso de mercúrio.